Cumprimento todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, também todo o funcionalismo desta casa. De uma forma especial, dar boas-vindas a todos no retorno, então, após o recesso. Também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo através do rádio. Também de uma forma muito especial a todos que nos acompanham nessa sessão, nessa noite. Sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a vereadora Rúbia para proferir a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Provérbios 29, versículos 2 e 4. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação. Coloco em votação a ata da reunião anterior, que está à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Está em votação? Está aprovado. Convido a secretária da mesa, a vereadora Milena, para proferir a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, senhora vereadora, cumprimentar o funcionalismo dessa casa, a imprensa e de forma especial a todos que nessa noite fria se fazem presente. Ofício GP 0135/2018, excelentíssimo senhor vereador Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, servindo-nos do presente para encaminhar a vossa excelência as razões do veto parcial à Lei Complementar 238/2018. Sem mais, renovamos votos de estima e apreço atenciosamente ao seu Alberto Vrubel, prefeito municipal. Câmara Municipal de Vereadores, Ponte Serrada, Santa Catarina. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores do município de Ponte Serrada, senhor Gilson Damasceno. Nobres vereadores, comunico às vossas excelências que nos termos do artigo 45 e artigo 61, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar parcialmente pelos princípios da isonomia e da moralidade pública e pela contrariedade do interesse público, o artigo 1º, capítulo e parágrafo 1º da Lei Complementar número 238/2018, aprovada por esta Casa Legislativa com a seguinte emenda: dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais no âmbito do município de Ponte Serrada, conforme especifica. A Lei número 238/2018 foi vetada. Ofício GP 0122/2018, excelentíssimo senhor vereador Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, servindo-nos do presente para encaminhar a vossa excelência o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 011/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de equipamento à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, conforme especifica. Atenciosamente ao seu Alberto Vrubel, prefeito municipal. Indicação número CMBP-AFFD 025/2018. Autor: Bloco Parlamentar A Força que Faz a Diferença. Assunto: execução de lombadas. Senhor presidente, que sejam executadas lombadas na rua Adão Tobias, bairro CTG. Sala das Sessões, em 6 de agosto de 2018, Adenir Freitas, Marcelo Tadeu Vrubel, Milena da Silva e Rúbia Caroline Vrubel. A mesa diretora, Câmara Municipal de Vereadores, pedido de informação número CM 029/2018. Os vereadores abaixo assinados, amparados pelo artigo 139 da Resolução número CM 019/90, de 14/12/1990, vêm solicitar, após ouvido plenário, que seja solicitada ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. Considerando os vários questionamentos de moradores que residem nas ruas Ademar José Rauber, Distrito de Bahia Alta, Madre Maria Teodora, bairro Quatro Irmãos, e Haroldo de Carvalho, bairro Cascatinha, solicitamos que nos seja informado se haverá uma segunda etapa de pavimentação nestas ruas
ou se já estão concluídas, cópia das propostas vencedoras dos processos licitatórios de cada uma das ruas acima mencionadas. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2018, Adenir Freitas, Milena da Silva, Marcelo Vrubel e Rúbia Caroline Vrubel. Ponte Serrada, 6 de agosto de 2018, excelentíssimo senhor Gilson Damasceno, presidente da mesa diretora. Os vereadores abaixo subscritos vêm muito respeitosamente a vossa presença, amparados pelo artigo 139, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara, solicitar que seja reiterado junto ao Poder Executivo Municipal o seguinte projeto de informação. O seguinte pedido de informação. Pedido de informação número CM 028/2018. Tendo conhecimento da atualização dos preços de combustível, aonde foi imposto pelo governo federal a redução de 0,46% por litro do diesel, solicitamos que nos seja informado se a Prefeitura Municipal de Ponte Serrada está pagando de acordo com o processo licitatório ou se está pagando com um desconto. No caso de estar pagando conforme licitação, nos seja informado o porquê. Contando com vosso pronto atendimento, subscrevemos Adenir Freitas, Milena da Silva, Rúbia Vrubel e Marcelo Tadeu Vrubel. Era o que apresentava para o momento, senhor presidente. Devolvo-lhe a palavra. Passamos à ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Amparado pelo artigo 298 e obedecendo ao artigo 220 do Regimento Interno, encaminha a Comissão de Legislação o veto ao projeto de lei complementar número 005/2018, o qual terá 5 dias para apresentação de parecer sobre o mesmo. Também encaminho para as comissões para parecer projeto de lei 011 de 2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de equipamentos à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, conforme especifica. Coloco em discussão indicação CM-AFFD 026 de 2018. Está em discussão. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, agora, bem especial, quero cumprimentar nossos amigos lá do CTG, que se fazem presente. Visitando o bairro e também conversando com alguns moradores, alguns dias foi solicitado que seja executado, viabilizado a execução de lombadas na rua Adão Tobias, Vila Pouso dos Tropeiros, no trecho que não está pavimentado, de estrada de chão, justificando que os veículos passam em alta velocidade, há tráfego constante de caminhões pelo fato desta rua dar acesso a empresas do nosso município, o que causa insegurança aos moradores, principalmente às crianças, além do excesso de poeira naquelas residências e o desconforto e o incômodo. Assim como uma forma de tentar ajudar essas famílias, hoje temos o nosso amigo que lá reside e representa a Associação de Moradores e aí está presente. Contamos com a aprovação de todos os senhores vereadores desta indicação e com o atendimento mais breve possível do Poder Executivo Municipal, que seja lá feito no mínimo de 2 a 3 lombadas para tentar solucionar este problema. Assim, esperamos o mais breve possível, senhor presidente. Continua em discussão. Gostaria aqui de cumprimentar o senhor presidente, seus vereadores e vereadoras. Em nome do Dr. Luiz, cumprimentar os presentes da casa também. Venho essa tribuna novamente para reforçar, presidente, mais um pedido de uma lombada e pedir à pasta competente, a quem fica responsável a ver isso, que faça. Até não lembro um pedido nosso de uma lombada que foi feita. Se estiver errado, é que me corrija. E não foi poucas. Certamente a gente vem aqui essa tribuna e faz um pedido, é porque alguém pediu. A gente tem o conhecimento da pessoa que pede e o motivo por que pede. É porque precisa. Eu já não... Até gostaria, eu acho que na próxima semana, presidente, vamos ver quantos pedidos de lombada que já foi feito essa casa.
até mesmo podia fazer um pedido de informação e quantas foi feita. Não me lembro de nenhuma daquelas que eu comentei que foi realizada. Espero que essa seja. E que por essa comece a se fazer as outras. Então, é dessa forma que vem essa tribuna, deixo meu voto favorável e peço encarecidamente que sejamos atendidos. Talvez por causa de uma lombada a gente vai perder a vida de uma criança ou mesmo de um adulto. É sinal que se pede porque é preciso. Muito obrigado. Continua em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovada então a indicação CM-AFFD 026 de 2018. Nos termos do artigo 139 do Regimento Interno desta Casa, coloco em votação pedido de informação número CM-29 de 2018. Os vereadores abaixo assinados, amparados pelo artigo 139 da Resolução 1990, vem solicitar, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. Considerando os vários questionamentos de moradores que residem nas ruas Ademar José Rauber, Distrito de Baía Alta, Madre Maria Teodora, bairro Quatro Irmãos, e Haroldo de Carvalho, bairro Cascatinha, solicitamos que nos seja informado se haverá uma segunda etapa de pavimentação nessas ruas ou se já estão concluídas. Cópia das propostas vencedoras dos processos licitatórios de cada uma das ruas acima mencionado. Sala das Sessões, 6 de agosto, vereadores Adenir Freitas, Milena Aparecida Silva, Marcelo Tadeu Vrubel e Rúbia Carolina Vrubel. Está em votação. Está aprovado, então, o pedido de informação 029 de 2018. Escrito na palavra livre, conceda a palavra ao vereador Edivan. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos e me permitam hoje, então, fugindo um pouco do protocolo, em nome da Eduarda, da Alana e da Jaine, cumprimentar todos os presentes e dizer da satisfação de a gente ter aqui conosco essas meninas bonitas e adolescentes e que vocês possam, na medida do possível, sempre voltar a esta casa, assim como os demais presentes. Quero iniciar, então, presidente, fazendo uma alusão à comemoração dos 60 anos de emancipação política administrativa de Ponte Serrada, evento que foi comemorado, então, na última semana, agora do mês de julho, e da semana esta que nós tivemos a oportunidade de acompanhar ou participar de quase que todos os eventos. Eventos simples, é bem verdade, de um custo relativamente ínfimo, mas que valorizou em muito o nosso município e entendo também que ajudou a melhorar a autoestima do nosso cidadão. Cito aqui o jantar econômico como exemplo, valorizando os empreendedores do nosso município, as pessoas que trabalham e geram impostos e riquezas em nosso município, tanto da área da prestação de serviços, do comércio, da indústria e também do setor agropecuário do nosso município. E dentre tantos eventos, cito este, mas também poderia citar uma pequena amostra do resgate da história de Ponte Serrada, que ainda hoje ela está exposta no hall de entrada aqui da Prefeitura, valorizando os nossos primeiros moradores, os nossos colonizadores, os pioneiros de Ponte Serrada, e também várias outras atividades, sempre valorizando o povo de Ponte Serrada. Cito, parabenizo o município pela iniciativa, assim como já parabenizei pelos 60 anos de emancipação política. Não quero aqui deixar de citar também todas as pessoas envolvidas para que esse evento tivesse o sucesso e o êxito que teve. Cito duas pessoas em especial, Nádia Poleto e a Neiva Dallavec, e em nome dessas duas pessoas cito todos os demais, todas as secretarias que trabalharam em prol desta grande semana que Ponte Serrada teve e que faz por merecer. Da mesma forma, quero aqui enaltecer o trabalho da administração e hoje, de forma especial, ao secretário Martini,
pelo belíssimo trabalho que vem realizando aqui em nosso município, dentro de várias áreas, mas hoje especificamente quero falar das paralelas da BR-282. Um grande trabalho está sendo feito, trabalho esse que não vai se findar em pouco tempo, mas é perceptível a olho nu a qualquer cidadão de Ponte Serrada e qualquer cidadão que passe por Ponte Serrada, o quanto nós estamos tentando melhorar o aspecto visual da nossa cidade, e essas paralelas tenho certeza que darão uma nova imagem de Ponte Serrada, tanto para nós ponteserradenses quanto para as pessoas que trafegam pela 282. A ideia da administração é, vagarosamente sim, mas plantar grama agora em todas as laterais, mais tarde arborizar, ainda está se pensando a melhor forma possível, mas nós queremos realmente deixar um cartão postal e queira Deus que o tempo nos ajude, os esforços da administração possam atingir essa finalidade e nós teremos, talvez até metade do ano que vem, vamos falar assim, porque nós não podemos falar que isso é para amanhã, mas nós vamos ter sim um cartão de visita, se Deus quiser, aqui em Ponte Serrada. Da mesma forma, o trabalho no nosso secretário de Obras, Aglemar Berté, que desde a semana passada está na estrada então do São Valentim e São Lourenço, realargando, patrolando, melhorando também as entradas dos moradores, e nós temos certeza que dentro de poucos dias também toda essa estrada que liga o São Lourenço, passando por linha Fátima e chegando até no São Valentim, estará em total condição de trafegabilidade. Cito aqui, em respeito à doutora Margarete e ao doutor Luiz, que o projeto da gratificação de todo o funcionalismo público, ele retornou a esta casa no dia 9 do mês passado. A Câmara estava em recesso, é muito bem verdade isso, mas nós vamos fazer todos os esforços possíveis para que nós possamos votar esse projeto dentro deste mês de agosto, porque se nós não o fizermos neste mês de agosto, os funcionários têm que saber que não irão receber a gratificação. Então nós não estamos aqui dizendo que a aprovação vai ser A ou B, o voto vai ser A ou B, ninguém está falando disso. Mas a importância que nós, Câmara, tenha consciência de que esse projeto, que já veio, que já voltou, que já atendeu à adequação do próprio sindicato, dos funcionários, retornou para esta casa, e nós estamos aqui pedindo para que a presidência e a mesa coloquem então logo em discussão, porque nós não queremos gerar essa insegurança para o nosso funcionalismo. Por fim, quero citar que nós estivemos em Florianópolis neste último final de semana, a minha pessoa, mais o vereador Olívio Cortelin, o meu irmão André, junto com o prefeito Tibe e o Marlo da Lorsoleta, acompanhando a grande e maior convenção partidária já realizada em Santa Catarina. Vocês podem ter certeza disso. Eu que sempre acompanhei as convenções do nosso MDB, digo com toda a franqueza que esta foi a maior. Tivemos a felicidade de formar uma grande coligação, uma grande aliança, e digo aqui, a eleição não está resolvida. Não está. Mas o melhor para Ponte Serrada é que, continuando então, tem ajudado e muito o nosso município. O nosso município é um município carente, depende muito de verbas e convênios a nível estadual e federal, e nós tivemos nesses 2 primeiros anos de mandato, que quase se atinge, a satisfação de conseguir muito recurso nessas 2 esferas. Acreditamos que com a vitória do Mauro Mariani, o nosso candidato, e Napoleão Bernardes, o nosso candidato a vice-governador, junto com os nossos 2 senadores, nós, pontes-serradenses, vamos continuar fazendo um grande trabalho em prol do nosso município. Volto a dizer, a eleição não está decidida, não tem nada definido, mas com o nosso trabalho, com o nosso empenho e com a força da nossa aliança, acredito sim num resultado positivo, e esse resultado positivo não é para mim, mas para Ponte Serrada, com certeza será um divisor de águas. Escrito na palavra livre, com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui cumprimentar a doutora Margarete
em seu nome, cumprimentar os demais presentes e também a todas as pessoas aí que estarão nos ouvindo através do rádio. Até para antecipar o pedido de informação aqui dos nossos colegas vereadores, onde os colegas pedem sobre as ruas Ademar José Halber, no distrito da Baía Alta, Madre Maria Teodoro, no bairro Quatro Irmãos, e Haroldo de Carvalho, no bairro Cascatinha, que se não me falha a memória, essa rua, o nome dela é Antônio Zanluc, eu acho que houve um equívoco aqui, onde eles pedem se haverá uma segunda etapa de pavimentação nessas ruas ou já estão concluídas. Quero que dizer que sim, que haverá a segunda etapa de asfalto nessas ruas até na data de hoje, dia 6/8, iniciou-se aqui a segunda etapa no bairro Quatro Irmãos, na rua Madre Maria Teodoro, e também vai ser feito na rua Cristiano Maier, onde passa na frente do hospital. Então aí a segunda etapa para deixar prontinha esse asfalto. Penso eu que a gente deve fazer menos, mas fazer bem feito. Se fazer algo, fazer alguma pavimentação asfáltica ou alguma obra, que a gente faça menos, mas que faça bem feito aí para no futuro a gente não ter problema. Também essa mesma empresa que iniciou hoje a segunda etapa irá fazer no bairro Cascatinha, então na rua Antônio Zanluc e também na entrada da Baía Alta, lá, a lateral do Colégio Belermino. Sobre as outras ruas da Baía Alta, a que passa na frente do posto de saúde e também a creche, foi outra empresa ganhadora dessa obra e me parece, hoje falando com o prefeito, que então a segunda etapa eles vão vir fazer na semana que vem aí. Essa primeira etapa então tem um torno da primeira empresa foi gasto em torno de 500 mil em pavimentação, e essa outra empresa que vai fazer a CETEP, mais 250 mil reais. Lembrando que sim, o Executivo está sempre em busca de mais recursos. Em breve também teremos outras ruas que serão asfaltadas em nosso município, e sempre priorizando onde tem creche, onde tem algum órgão público, um posto de saúde. Essa é a prioridade dessa gestão, ressaltando que essa gestão não vai conseguir asfaltar todas as ruas, longe disso, mas como muito bem se falou aqui, se cada gestor que passar no município fizer um pouco e atrás de recurso, com certeza aí. Também quero aproveitar esse momento para parabenizar a Ponte Cerrado pela passagem dos seus 60 anos, parabenizar todas as pessoas que se envolveram nas festividades que aconteceram nesse município, se empenharam. Se não fossem essas pessoas, com certeza a gente não ia ir relembrar um pouco da história do nosso município. Então, desde já, quero aqui deixar uma ótima semana a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Inscrito na Palavra Livre, com a palavra o vereador Olivo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes das emissoras que amanhã estarão nos ouvindo, também as pessoas que estão aqui, uma satisfação tê-los aqui. Primeiramente, eu gostaria aqui de entrar na programação da Semana do Município, e aqui eu quero me reportar aos organizadores pela premiação do movimento econômico, mas aqui eu quero parabenizar principalmente a área produtiva, que são os nossos agricultores. Oriundo do trabalho feito dentro da Secretaria da Agricultura, a gente pode ver o destacamento de nossos produtores rurais em aumentar o seu movimento econômico e consequentemente, esse movimento econômico ajudará o nosso município para poder se desenvolver. Também na premiação do vinho colonial, a classificação, onde que nós tivemos 10 produtores que expuseram seus vinhos produzidos aqui no nosso município, e foi um resgate que tivemos dentro da nossa administração em cima desse item do vinho colonial. Então, assim, devagarzinho as coisas se encaixam, e eu entendo que com a vontade e com a parceria nossa, cada vez pode
e andar bem melhor. Também aqui eu quero fazer um convite para a festa que haverá na comunidade de São Lourenço no próximo domingo, onde haverá missa, churrasco, copa e cozinha à vontade para todos, e aqui a gente quer estender o convite para os ouvintes que se façam presente, pois lá é uma comunidade pequena, poucas famílias, e precisam do recurso para poder sobreviver e também para manter a sua comunidade. Então a gente estende o convite para todos os senhores vereadores e a população em geral aqui do nosso município. Aqui fica um abraço, muito obrigado pela atenção e a gente retorna na próxima sessão. Com a palavra, vereador Pavan. Senhor presidente, quero cumprimentar o presidente, a todos os vereadores, vereadoras. Se me permite, doutor Luiz, em seu nome, cumprimentar especialmente a todos que se fazem presente e a população que vai nos ouvir através da Rádio Nambá amanhã ao meio-dia. Então, acho que as pessoas sabem que essa Câmara então, teve 3 semanas de recesso, e nesse recesso a gente não fica parado e resolveu dar uma andada no nosso município e voltei assim das minhas andanças nos bairros, no interior, muito entusiasmado, porque a nossa cidade está um canteiro de obra. O vereador Edivan comentou muito bem aqui o trabalho do secretário Martini nas laterais aí do nosso município, todo mundo está acompanhando. Também ressaltar aqui o belíssimo trabalho do secretário Berté, que está então na comunidade da São Valentim, se não me engano, uma das últimas estradas que está sendo alargada, melhorada, e praticamente todas as estradas do nosso município estão em boas condições de traficabilidade. Também venho ressaltar, vereadores, que estive andando e vi reformas no Antônio Pag, que foram feitas por essa administração, então, nesse período de férias, que foram muito importantes naquele colégio, até porque a obra do novo colégio, mais uma vez, uma empresa, então, vai ser rescindido um contrato com essa empresa, então, para melhorar, então, melhorar aquele colégio, foi feita uma belíssima reforma. Também tivemos, e estamos fazendo, eu pude acompanhar essa semana, uma ampliação no CI Tereza Feronato Fávero, também que vai melhorar e muito aquela creche e vai atender mais crianças naquele bairro. Também pude acompanhar as obras de contenção que foram feitas e pedidas há muitos anos aqui nessa casa e estão sendo feitas por essa administração, próximas aqui ao centro da cidade, também em frente à padaria Crisaeli, uma obra de grande importância, que a gente sabe que a gente tem problemas quando há temporais no nosso município, e essas contenções elas vão ajudar e muito aos moradores. Nessa rua aqui do centro, principalmente, os moradores já estavam com difícil acesso, e com a ajuda deles, quero ressaltar aqui, que se fez a pavimentação. Lá no bairro São Sebastião, então, além de ter sido feita a contenção, ainda foi feita uma mini praça. É muito importante isso aí. As pavimentações também foram feitas em várias ruas e, em conversa com moradores, a gente vem entusiasmado de ver que a nossa cidade está um canteiro de obra, a administração está trabalhando e a gente ressalta aqui que não vai fazer tudo em 4 anos, mas com certeza vai dar um choque de gestão aqui nesse município e vai fazer muita coisa, e a gente está aí sempre para ir atrás de recursos e conseguir que as coisas vão melhorando para a nossa população. Esse é o nosso objetivo. Forte abraço a todos. Escrita na palavra livre, vereadora Rúbia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, um cumprimento especial a todos os senhores que se fazem presentes aqui nessa noite. Sejam sempre bem-vindos
Nós nos alegramos quando essa casa tem um número expressivo de pessoas, até porque vocês são transmissores de informação. Então, um assunto que me traz hoje a palavra livre é de extrema importância, até porque eu tinha interesse em saber do porquê que ainda não se tinham publicado uma lei de um projeto que eu fiz ainda no ano passado, que trata da isenção do IPTU e da taxa da coleta de lixo aos idosos, sendo que fui procurada por diversas vezes, principalmente pelo público que preenchia os requisitos da lei e que procurou o Executivo, os quais não tiveram, então, o acesso ao benefício da lei. Então, foi com estranheza que nós recebemos do Executivo um ofício pedindo sobre a publicação da lei, então, por essa casa, pelo Legislativo. E aí, como eu já disse, com surpresa e com estranheza, né, o Executivo solicitou, então, o Executivo solicitou ao Legislativo que nós explicássemos o porquê que a publicação não havia sido feita. E aí, acredito que, principalmente pelo que diz o artigo 61, inciso 5 da Lei Orgânica do Município, esse é um ato que compete privativamente ao prefeito. Ou seja, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir os decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, após superadas as etapas de sanção e de publicação, de promulgação, incumbe privativamente ao senhor prefeito municipal efetuar a publicação da lei nos prazos legais. E uma vez que o não atendimento, ou seja, a não publicação, ela gera responsabilidades ao administrador. Responsabilidades que já foram citadas tanto por mim quanto pelo presidente dessa casa. E acredito, então, senhor presidente, que agora, com essa resposta ao senhor prefeito, nós possamos pedir, então, uma resposta do Executivo do porquê que a lei ainda não foi publicada, com a intenção que nós possa, então, dar início aos procedimentos legais para que a lei, de fato, tenha sua publicação e vigência no município, o qual já discutimos aqui todos os motivos e os benefícios, desde que a pessoa se enquadre nos requisitos, o quão vai ajudar as pessoas idosas do nosso município. Um outro motivo também que me faz ocupar um espaço pequeno da palavra livre é que algumas poucas pessoas criticaram em redes sociais a não presença de alguns vereadores nos eventos do município em comemoração aos 60 anos de Ponte Serrada. Digo para vocês que eu não tive acesso às publicações, não tenho rede social, a mais famosa, conhecida como Facebook, mas quero me explicar aqui, não é nenhuma justificativa à sociedade, mas sim de que não é a minha função participar de eventos públicos, participar desses eventos os quais o município realizou, então, durante a semana de comemoração. Muito pelo contrário, a minha função enquanto vereadora é fiscalizar, é legislar com responsabilidade, observando os princípios da administração pública. E, de forma alguma, isso desabona a minha competência enquanto representante do Legislativo. Então, eu penso que essas pessoas elas deveriam se informar e saber qual é o significado da palavra vereador e as suas funções antes de criticar a falta de alguns vereadores nos eventos municipais. Então, o que nós temos feito aqui, acredito que os demais vereadores que não puderam se fazer presentes, é sim fiscalizar, observar todos os atos do Executivo, saber se o prefeito está administrando dentro do que a moralidade pública preza, saber se ele está escolhendo as melhores prioridades para o nosso município, se existe responsabilidade, se existe legalidade, se está tratando e se está tratando dos assuntos de forma moral, bem como foi citado agora há pouco, a falta de publicidade de uma lei. Então, essa é a minha função enquanto vereadora, e não participar de eventos públicos. Encerro a minha palavra, senhor presidente, lamentando a coligação a nível estadual. Digo para vocês que não era
de forma alguma, a vontade do meu partido, do PSDB, a nível municipal, mas respeitamos a coligação a nível estadual e esperamos que o melhor, então, seja decidido pelo povo. Só lamento, então, a união do PSDB com o MDB. De forma alguma, pela maioria dos militantes do PMDB, mas todos nós sabemos que tem pessoas que nós não temos nenhum tipo de afinidade e que não fazem bem estando à frente. Com a palavra, a vereadora Milena. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimentando o doutor Luiz, doutora Margarete, mais uma vez, o Lucas, sejam sempre bem-vindos. Falando em saúde, um fato que chamou bastante atenção no dia 2 de agosto, senhor presidente, que repercutiu muito a nível estadual e também nacional, foi uma operação do GAECO, no qual prendeu o assessor de saúde do nosso município, o senhor Selmir Bodanese, em que o mesmo burlava ou cobrava propina de pacientes. Isso é um fato gravíssimo, no qual me deixa muito chateada. Chateada porque quantos estão na fila esperando? Chateada porque quando, doutora, fala em saúde, a senhora bem mais do que eu sabe de que a gente está falando de vidas, está falando de pacientes que esperam há 2, 3 anos. E um cidadão vem aqui e faz um papelão desse, levando o nome de Ponte Serrada em redes nacionais e um nome que a gente não gostaria jamais estar numa notícia como essa. Uma notícia, eu já digo com todas as letras, suja, vindo de um cidadão que inclusive era assessor parlamentar. Inclusive era assessor parlamentar. Então ele já não ganhava o suficiente, era assessor da saúde do município de Ponte Serrada e ainda tinha que fazer esse tipo de sujeira. É isso que me deixa indignada. E mais ainda, é trazer essas pessoas de longe, de fora, pessoas que nem conhecem, e para vir aqui, no nosso município, sabendo que aqui tem pessoas competentes, que aqui tem pessoas que podem fazer muito mais. Eu acho que obras é muito importante, sempre disse isso. Agora, o que está faltando é respeito com a nossa população, é respeito com o dinheiro público. Sempre falo e sempre vou falar e sempre vou bater na mesma tecla, mas respeito com o povo ponte-serradense. Esse ano é época de eleições, é ano de eleições, e escolham bem, população, os seus candidatos, os seus representantes, para que vocês possam cobrar, para que não sofram as consequências lá no futuro. Escolham muito bem. Vejam principalmente as siglas partidárias das quais estão manchando o nosso Brasil e também o nosso Estado. Vejam as pessoas que estão junto, que estão hermanadas. E mais uma vez, eu friso, o quanto me deixou triste, o quanto fui indagada nessa semana por várias pessoas desse fato. Inclusive, no site Diário do Rio do Peixe tem um vídeo em que mostra como esse cara agia em frente aos hospitais, como ele burlava, fraudava, pacientes fingindo, estava bem, e daqui a pouco entrava dentro do hospital da cadeira de roda, furando a fila. Espero eu que aqui em Ponte Serrada não tenha nenhum paciente, mas isso não sou eu mais uma vez. O que me causa bastante estranheza também, senhor presidente, é que em 8 meses já tivemos 2 intervenções policiais nessa administração. Então não está a mil maravilhas, está um tanto quanto tumultuado. População, continuem nos procurando. É para isso que eu fui eleita, para servir o nosso povo. Honestidade sempre. Um grande abraço e uma ótima semana. Ninguém mais inscrito na Palavra Livre, usando esse espaço, então, para também tratar de alguns assuntos. Primeiro, até quero, em resposta não posso dizer, mas até dando andamento ao comentário que o vereador Edivan fez a respeito do projeto das gratificações, dizer que vejo com muita preocupação o andamento desse projeto, pois a minha grande dúvida que ainda existe
se nós podemos, então, esse projeto estar votando ou não nesse período eleitoral. Fizemos até mesmo uma visita no Ministério Público, a promotora, a doutora, a qual nos atendeu e também nos orientou e também entende vedado, então, a aprovação e até mesmo a discussão desse projeto nesse período. Eu vejo com muita preocupação, quero dizer que iremos encaminhar, então, ao nosso jurídico, para ver, então, da possibilidade da votação. Também fizemos uma consulta na FECAM, no que diz respeito, então, a esse projeto. Até estava pesquisando anteriormente aqui a resposta, ao qual veio online, também veio em forma física para nós, o qual veda, então, qualquer nomeação ou exoneração de servidores, né, ou ocupante comissionado, ou funções gratificadas ou vantagens no período eleitoral. Esse período eleitoral, então, ele perdura 3 meses antes do pleito eleitoral, que será, então, no próximo dia 7 de outubro. Então, a partir do 7 de julho, muitas coisas são vedadas. Inclusive, algumas falas dos vereadores, os quais usaram da palavra livre, também são proibidas, não pode ir ao ar, não pode dizer que deputados trouxeram algum recurso para o nosso município. A gente é agradecido a eles, mas existe uma conduta vedada. Então, eu digo que vejo com muita preocupação a questão desse projeto. Vamos analisar, sentar com o nosso jurídico aqui, para ver se existe, então, uma forma legal, porque, queira ou não, a responsabilidade é minha, de quanto presidente desta casa, de estar fazendo os atos nesta casa aqui correto. Eu vejo que o Executivo tinha o prazo desde o dia 20 de novembro de 2017, foi quando, então, foi julgado o acordo e que decidiu, então, que era inconstitucional a forma qual eram pago as gratificações, e, após publicado, tinha 180 dias para, então, se adequar. Foi publicado no dia 22 de novembro do ano passado, né? E somente o mês passado que veio esta casa, retrasado, depois foi retirado. Então, a nossa conduta vetada, então, para votação começava em dia 7 de julho, e esse projeto deu entrada, então, 2 dias depois. Ele deu entrada dia 9 de julho, né? Então, por isso, quero dizer, então, a todas as pessoas que nos ouvem e também as que estão esperando, então, essa adequação, dá para se dizer, que não é nem uma conduta de voto favorável ou contrário, mas sim uma proibição da Câmara em estar fazendo alguns atos. Não digo que realmente seja definitivo a não votação nesse período, mas até então todos os órgãos quais nós consultamos, todos eles disseram que não era permitido. Vamos também consultar o jurídico desta casa e mais alguns juristas aí, para ver se existe alguma possibilidade. A gente sabe que essas gratificações, elas vêm de tempo, não é de hoje que está sendo criada. Na verdade, o que então se trouxe nessa ação civil pública era para readequar a forma que eram sido pagas, né? Então, o prefeito mandou esse projeto. Eu acho que a falha foi esperar, deixar muito para a última hora, mas dizer assim que vamos buscar talvez uma alternativa aí para tentar estar votando. Caso contrário, então, somente o ano que vem poderá ser votado a partir do dia, acho que é 9 de janeiro, então, 9 de janeiro, então, que pode-se, então, estar apto a nossa Câmara para estar votando. Nada mais a ser tratado. Declaro encerrada a presente sessão.